astrologia diz sobre os sagitarianos. Quem tem o Sol em Sagitário tem afinidade em transitar pelo mundo se valendo da aventura, do conhecimento superior, da fé e do otimismo. Há, portanto, uma natureza exploratória e de romper com os limites da zona de conforto. A maioria dos sagitarianos tem uma curiosidade natural que abrange uma vasta gama de assuntos. Ao confrontá-los em um duelo de sabedoria, provavelmente vão usar um grande suprimento de informações de volta, que recitarão prontamente e de bom grado. A fé de Sagitário. Em astrologia, notou-se uma semelhança entre os efeitos astrológicos de Júpiter e este setor da eclíptica, Sagitário. Por isto o chamam de regente deste signo. Isto por si só já atrai um pouco mais de sorte, proteção e abundância aos nativos. Cabe ressaltar que a fé é algo muito importante no escopo sagitariano, e isso pode atrair muitas conquistas simplesmente porque tendem a sentir internamente que sempre vão conseguir alcançar. Os nativos de Sagitário, ou com ênfase neste signo, têm mais capacidade de iluminar tudo ao seu redor por acreditarem bastante em si mesmos. Por esse motivo podem ser ótimos mentores, guias espirituais, professores, entertainers e palestrantes motivacionais. Os sagitarianos mais fora de sintonia são aqueles que acreditam que não merecem a felicidade. Se mudarem o foco e passarem a acreditar no contrário, é quase certo que conseguirão obter sucesso. Mantras e afirmações positivas são coisas muito potentes para sagitarianos, pois são projetados para reprogramação pessoal e reafirmação da fé. Com suas características de alta energia, disposição e confiança, tornam-se entediados e inquietos quando cercados por pessoas ou circunstâncias pelas quais não nutrem nenhum interesse ou afinidade. Nessas ocasiões, encontram rapidinho formas de desaparecer, física ou mentalmente, assim como geralmente têm baixa tolerância à frustração. Estão sempre priorizando a sinceridade, a justiça, o companheirismo e compilando informações para criar seu próprio modo de operação mental, que é diferenciado e muito subjetivo. Seus próprios conceitos sobre tudo norteiam o caminho que acham que devem seguir na vida. Seus horizontes podem ser vastos e eles têm um sentido extremamente desenvolvido de visão própria de mundo, questionando comportamentos padronizados e burocráticos. Geralmente preferem aprender as coisas por conta própria, através de leituras, aventuras, viagens e experiências variadas. Se tiverem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e ganhar experiência palpável, se tornam excelentes professores e administradores. A curiosidade é uma característica típica. Se sentem em casa onde quer que estejam, pois costumam ser bastante adaptáveis, uma característica herdada da qualidade mutável do signo, último mês de um ciclo de estação. A busca pela verdade. A imagem astrológica atribuída a este setor de nome Sagitário são o caçador, arqueiro, e o centauro, ser mitológico metade homem e metade cavalo. Imagens polimorfas geralmente são utilizadas para expressar uma complexidade de manifesto difícil de ser iconografado por apenas uma imagem. Dessa forma, combina-se duas ou mais imagens, criando um simbolismo. Eles representam a busca deste signo para coletar, agrupar, selecionar e disseminar a verdade e o conhecimento, bem como sua constante busca por novas ideias e novas experiências. Se sentem felizes quando arriscam algo para ganhar alguma coisa, pois sentem-se vivos. Sagitarianos normalmente são falantes, otimistas e adeptos da verdade natural e da sinceridade. Por isso não hesitam em dar suas opiniões sinceras, um gesto que pode parecer insensível, embora raramente haja a intenção de serem cruéis. Essa franqueza pode parecer até brusca, mas eles deixam escapar suas ideias e opiniões devido à sua busca incessante pela verdade e sabedoria. Muitas vezes são espirituosos, divertidos, de bom humor, gostam dos tons jocosos, fazem amizade facilmente e parecem não levar tudo a sério e a ferro e fogo. Pessoas com Sol em Sagitário tendem a ser mais idealistas, otimistas, amigáveis, sinceras, engraçadas, versáteis e a ter a mente aberta. Se não bem administradas, estas pessoas podem ser imaturas, insensíveis, irresponsáveis, exageradas, arrogantes e gabolas que se autoafirmam, gostando de contar sempre seus feitos do passado. Pelo desejo de se sentirem vivas e tentam evitar os que envolvam muita demora ou muitos detalhes específicos. Seu otimismo e entusiasmo norteiam suas ações, o que pode ser bom por um lado, mas arriscado por outro. O otimismo, de fato, é uma via de mão dupla. Um sagitariano, ou alguém com ênfase em Sagitário, pode dizer algo como: tenho certeza de que hoje conseguirei fechar aquele negócio e ganhar muito dinheiro. Mas, quando chega no local combinado, descobre que esqueceu a pasta com documentos importantes.
Esta é justamente a diferença entre Sagitário e o signo mutável anterior, Virgem, que talvez não tenha tanta certeza de que fecharia o negócio, mas, comprovavelmente não esqueceria de nada. Muitas vezes se nota um dom para olhar o copo meio cheio e oportunidades onde não existem, até mesmo supervalorizar acontecimentos, criando superlativos para descrever experiências, propostas ou cenários. Geralmente gostam muito do ar livre, de animais de grande porte e da natureza. Viagens e longas caminhadas podem ter enorme apelo, pois assim se sentem livres, um artigo extremamente necessário em sua essência. Podem ser bastante filosóficos, livres pensadores e intelectuais de boteco, cheios de achismos descritos como se fossem bem elaborados. Muitos querem entender as questões mais profundas e abstratas da vida, ou simplesmente acharem que tudo é um milagre por gostarem de cultura, mas nem sempre com disciplina para assimilá-la. Costumam acreditar em coisas mais elevadas, o que ajuda em seu direcionamento otimista, não importando as dificuldades pelas quais estejam passando. Outros querem entender o sentido da vida, pois isso os ajuda em sua necessidade de crescimento e expansão. Mas esse mesmo desejo de expansão pode fazer com que cometam excessos, fazendo várias atividades diferentes e gastando rapidamente sua energia, e algumas vezes as reservas financeiras. Precisam ter intervalos de descanso para se recuperarem entre uma atividade e outra. Muitas vezes por se perceber o fim de um grande ciclo de alegria, produção, luz, colheita, que se repete todos os anos coletivamente, tornando-se perene. Como alguém de meia idade que vê suas duas primeiras fases de vida se findarem, infância e juventude, cria-se a reflexão do sentido da vida, de como se deve aproveitar a cada momento. Tais reflexões podem, em alguns casos, levar à busca de um sentido maior para a vida e começamos a nos interessar por modelos filosóficos que nos possam fazer pensar no sentido da existência. Às vezes filosofa-se, às vezes, tenta-se agarrar desesperadamente à juventude, aos valores antigos, nos comportando como se ainda tivéssemos 18 anos. Assim, em Sagitário, temos o último signo de fogo do ciclo zodiacal. Por isto, a juventude tardia que ainda nos resta se torna o combustível e a motivação para entrarmos nas últimas fases da existência. O viajante em busca do superior. Alguns arquétipos de Sagitário são o filósofo, o sacerdote, o professor, o juiz e o vigarista, todos sempre prontos para ensinar ou vender sua filosofia e suas verdades. O bom vivant, o que não está nem aí com nada, o alienado, o que se propõe a viajar e conhecer todos os lugares que tem de conhecer antes de morrer, ou mesmo que não mais desejoso de provar nada, lutar por nada e está mesmo a querer se divertir com a libido que ainda lhe resta. Podem ser adicionados à lista de caracterologias deste signo. A imagem utilizada para se representar este momento é a figura de um centauro. Temos a representação de uma imagem polimorfa de um homem com corpo de cavalo, como o Homo sapiens e o hominídeo lutando entre si. A transição entre os instintos, a natureza animal, instintiva e passional misturada, combinada com uma natureza intelectual, humana, com meios sofisticados de se criar instrumentos de subsistência, que vai do fogo, à flecha e da agricultura aos celulares. Por isto, esta iconografia foi colocada para representar a caça que se fazia no final do outono, por conta das trilhas de animais fugindo do inverno, como também a transição do homem-animal. Encontramos neste componente uma dualidade clara de instinto e razão. Este componente mostra uma mutação que amplia o potencial do homem, conferindo a ele um sentido extremamente desenvolvido de moralidade e de justiça e faz com que ele busque por um sentido, uma lógica que possa conciliar os instintos e anseios por uma verdade superior, o caminho certo ou mesmo objetivos idealizados a serem seguidos. O viajante em busca do superior. Alguns arquétipos de Sagitário são o filósofo, o sacerdote, o professor, o juiz e o vigarista, todos sempre prontos para ensinar ou vender sua filosofia e suas verdades. O bom vivant, o que não está nem aí com nada, o alienado, o que se propõe a viajar e conhecer todos os lugares que tem de conhecer antes de morrer, ou mesmo que não mais desejoso de provar nada, lutar por nada e está mesmo a querer se divertir com a libido que ainda lhe resta. Podem ser adicionados à lista de caracterologias deste signo. A imagem utilizada para se representar este momento é a figura de um centauro. Temos a representação de uma imagem polimorfa de um homem com corpo de cavalo, como o Homo sapiens e o hominídeo lutando entre si. A transição entre os instintos, a natureza animal, instintiva e passional misturada, combinada com uma natureza intelectual, humana, com meios sofisticados de se criar instrumentos de subsistência, que vai do fogo, à flecha e da agricultura aos celulares.
Por isto, esta iconografia foi colocada para representar a caça que se fazia no final do outono, por conta das trilhas de animais fugindo do inverno, como também a transição do homem-animal. Encontramos neste componente uma dualidade clara de instinto e razão. Este componente mostra uma mutação que amplia o potencial do homem, conferindo a ele um sentido extremamente desenvolvido de moralidade e de justiça e faz com que ele busque por um sentido, uma lógica que possa conciliar os instintos e anseios por uma verdade superior, o caminho certo ou mesmo objetivos idealizados a serem seguidos.